Olá, bendiciones. Comparto para ti um mensagem de la parte de Deus para su coração, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33, que tem como tema para não naufragar em la fé. Por que naufragamos em la fé? Número 1, naufragamos em la fé quando não permitimos que Deus, em meio de las tormentas e tempestades de la vida, nos conduzca a la vitória. Em um mundo que vivimos, há lutas, há tempestades, há batalhas que solamente Cristo pode nos levar à la vitória. Por que naufragamos em la fé? Naufragamos em la fé quando miramos a Jesus como ele problema e não como a solução. E no versículo 25, mas la quarta vigília de la noche, Jesus vino a ellos andando sobre el mar, e os discípulos, vendo-lhe andar sobre el mar, se turbaram, dizendo, um fantasma, e deram vozes de medo. Jesus jamais será o problema de sua vida. Ao revés, ele sempre será a solução de los problemas de sua vida. Porque naufragamos em la fé? Naufragamos em la fé quando sacamos os olhos de Jesus e ponemos os olhos em los problemas, ponemos nossos olhos em la circunstância, ponemos nossos olhos, incluso muitas vezes, em las pessoas. As pessoas são falhas, como tu e eu, pero Jesus não. Posto os olhos em Jesus, o autor e consumador de la fé. Hebreus 12, versículo 2. Por que naufragamos em la fé? Naufragamos em la fé quando supervaloramos os problemas. Não valore os gigantes de la vida. Recuerda-te de la experiência de los 10 espias que o Senhor tinha prometido, que o Senhor tinha hablado de la terra buena, la terra que emana leite e mel, e eles foram allí e viram que verdadeiramente tudo que o Senhor tinha hablado era verdade. Pero foram allí algo su relatório, tem gigantes, e isso entrou medo no povo de Deus, e eles não entraram na terra prometida, se quedaram allí no deserto. Porque naufragamos em la fé? Naufragamos em la fé quando as experiências negativas de los demás nos influem. Mira, não importa se tu irmão de la derecha ou de la izquierda tens experiências negativas, tu pode estar fazendo mais, infinitamente mais, de tudo aquilo que tu imagina, se tu põe Deus adelante de sua vida, de sua história. Porque naufragamos em la fé? Naufragamos em la fé quando o medo paralisa nossa fé. Veja o versículo 26. E os discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaram, dizendo, um fantasma, e deram vozes de medo. Pero em seguida Jesus lhes falou, dizendo, tende ânimo, eu sou, não temas. Então se lhe respondeu Pedro e dijo, Senhor, se eres tu, manda que eu vá a ti sobre as águas. Ele dijo, ven. E descendendo Pedro de la barca, andava sobre as águas para ir a Jesus. Pero ao ver o vento fuerte, tuvo medo, e começando a hundir-se, deu vozes dizendo, Senhor, salva-me. E ao momento Jesus, estendendo a mão, asió dele, e lhe dijo, hombre de pouca fé, por que dudaste? Então, quando tu estiver com medo, que o medo que venga te paralisar, hable como Pedro, Senhor, ajuda-me em minha incredulidade, ajuda-me nesse tema, porque é interessante, quando temos medo, hasta lo que sabemos, nos olvidamos por causa de la desesperação. Pedro sabia nadar, pero se olvidou disso. O medo nos impossibilita de qualquer vitória na fé. O medo é uma grande arma em la mano do inimigo. E às vezes, a mais forte fé, o coragem mais bravo pode sofrer depressão, pode se debilitar. Qual foi a causa deste medo? Ao perceber o forte vento, o efeito deste medo começou a hundir-se. Mientras Pedro tinha uma fé que estava admirando para Jesus, ele estava caminhando, se mantuvo sobre a água, pero pronto, quando sua fé vacilou, perdeu o equilíbrio. Muitas vezes nos desequilibramos espiritualmente, emocionalmente, pero Jesus está aí com suas mãos estendidas para poder
estar nos salvando de naufragar em la fé. Conselhos práticos para não naufragar em la fé. Quando Cristo estiver ao mando, não mire a circunstância. Entregue o timão de sua vida ao Senhor Jesus, que Ele vai te conduzir ao porto desejável. E quando tu estiver já em situação complicada, clame o nome de Jesus. Em momentos de dificuldade, em momentos de crise, clame ao nome do Senhor Jesus Cristo. Confie no Senhor Jesus. Não se fie em sua fé. Nossa fé muitas vezes pode falhar, pero o Senhor jamais falha. A mano poderosa do Senhor nunca, jamais irá falhar. Permita que Jesus entre em sua vida. Permita que Jesus entre em seu lugar. Permita que Jesus entre em sua história. Quando Cristo entra em la vida de uma pessoa, hace que cesse allí los vientos, las tempestades, e impone su dulce paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo não las doy como el mundo la dá. Não se turbe vuestro coração, nem tenha medo. Juan 14, versículo 27. Devemos reconhecer e conhecer a voz do Senhor em meio da tormenta. Não há dificuldade que pueda impedir que Cristo se manifeste com seu amor a favor de los suyos. Creia que Ele vem sobre o mar para te socorrer. Que Deus te bendiga. Um beijo em seu coração. Amém.